Vamos orar, pessoal, colocar diante do Senhor o tempo que nós vamos ter aqui. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, somos gratos pela sua infinita graça, misericórdia, bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tem permitido chegar até esse momento desse curso, uma parte tão significativa para o nosso aprendizado. Nessa 7ª aula, Deus, nosso pedido é que o Senhor nos conceda um coração bem disposto para receber a palavra do Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, nos ilumine, nos esclareça e que a Sua graça nos edifique. Nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Agora a gente caminha para o livro 5 do Saltério, ou seja, já a conclusão do livro de Salmos, um livro já consideravelmente grande e, por isso, pode ser que, não necessariamente, mas pode ser que a gente não o termine nessa aula. Se for isso, a gente continua na aula que vem, não tem problema algum. Um pouco do que a gente falou na aula passada, e nessa aula, uma vez que a gente vai falar do livro 5, convém 2 breves revisões. Em primeiro lugar, da aula passada, e em segundo lugar, daquilo que nós, de uma maneira ampla, falamos sobre os 4 livros anteriores. No livro 4 de Salmos, trabalhei com vocês que a grande ênfase dele é a necessidade do povo amadurecer, crescer com a experiência do exílio. Uma vez que o exílio atingiu o povo de uma forma tão intensa e dramática, desafiando efetivamente todas as expectativas em torno da aliança davídica, da monarquia, do culto, do templo, é necessário que o povo volte os seus olhos para o Senhor como seu rei e confie no Senhor efetivamente para desfrutar das bênçãos da aliança. Trabalhei com vocês a importância de 1 Crônicas, capítulo 16, esse salmo que o cronista registra no momento em que a Arca da Aliança é transportada para Jerusalém, e esse ato de Davi de transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, ele vai ser reverberado ao longo de todo o Saltério, em especial no livro 4 e também no livro 5. Esse ato que é identificado como um ato histórico redentor, o momento em que o trono de Deus, mostrei para vocês como um dos elementos importantes do significado, do simbolismo da arca, é a majestade, é Deus entronizado. Então, como o trono de Deus se une ao trono de Davi na cidade do Senhor. No livro 4, você tem uma coleção de salmos muito importantes, os salmos 92 a 100, que são os salmos de Yahvé Malach, os salmos de o Senhor é Rei. Efetivamente, no livro 4 do Saltério, há uma estrutura muito intensa para pontuar que mesmo que não tenha um rei no trono em Jerusalém, Deus é o rei, Deus reina, Ele é o soberano sobre as nações, não somente sobre Israel, e Ele tem conduzido a história. E por fim, iniciamos um pouco do conceito dos salmos de aleluia. Hoje a gente vai explorar bem mais esses salmos, uma vez que isso é muito característico do livro 5. Os salmos de aleluia, então, aqueles que convidam efetivamente o povo para louvar ao Senhor. Como que foi até aqui então, pessoal? Nós começamos o nosso curso falando sobre a dinâmica de confronto no livro 1, os conflitos entre as iniciativas de Davi como rei messiânico na implementação de um reino de justiça e paz, em confronto com inimigos, ímpios, perseguidores, adversários diversos que intentam contra o Senhor e o seu ungido, como a introdução do Salmo no capítulo 2 já trabalha. Em segundo lugar, no livro 2, vimos que esses inimigos são não somente colocados debaixo do juízo de Deus como alvo da destruição, mas são também convidados a fazerem parte da aliança, são convidados ao arrependimento. Uma dimensão profética posterior é apresentada em que esses perseguidores estão na mesa com o povo de Deus, são identificados com o povo de Deus, fazem parte da aliança. No entanto, mesmo diante do convite gracioso de Deus, esses inimigos rejeitam. E nessa rejeição continuam intentando contra o Senhor, o que nos conduz ao livro 3, calamidade. Os salmos que retratam o exílio do povo, a destruição de Jerusalém, a destruição do Reino do Norte, todo o drama do templo destruído, do templo saqueado,
aquela imagem do povo sendo assassinado, do povo ferido, do povo sofrendo, a monarquia davídica desaparecendo. Você vê somente um único salmo de Davi, o livro 3 terminando, lá no Salmo 89, com o salmista declarando: o Senhor pegou a coroa do seu ungido e jogou no pó. O Senhor rejeitou Davi. Essa é a tônica do livro 3 de Salmos, de tal maneira, como falei com vocês, que alguns acadêmicos, alguns estudiosos do livro de Salmos chegam a dizer que a esperança do saltério não estaria num rei, mas sim no Senhor, e efetivamente a mensagem do saltério seria que a monarquia de Davi acabou e agora o povo precisa olhar para outro lugar. O que eu estou defendendo com vocês é outra coisa, mas é importante que vocês saibam que isso existe. Passado pela experiência do exílio, do juízo, do cativeiro, da disciplina divina, o povo precisa então crescer, é o que nós falamos na aula passada e eu já revisei brevemente alguns momentos atrás. E por fim, chegamos agora no livro 5, na consumação, no ápice do saltério, que começa com um lamento e se dirige em direção ao louvor, com os salmos davídicos retornando, com Davi voltando à cena, com a esperança messiânica profundamente ressaltada. Deixa eu só fazer um comentário aqui, meus irmãos, poderia ter feito quando eu falei de calamidade, livro 3. Não sei quantos vão lembrar, quando a gente teve essa aula, eu gastei um tempo significativo em cima do Salmo 80, aquela dinâmica dos dois Messias, se era dois Messias, não era, o Messias filho de José, o Messias filho de Davi. O Zilton foi mais rápido, chegou aqui e falou: cara, eu li o negócio que você colocou lá, eu coloquei isso ontem à meia-noite, então o Zilton realmente está interessado no curso. Mas essa semana eu terminei um artigo para o mestrado no Salmo 80, então está um trabalho bem amplo em cima desse salmo. Naqueles links, tem um link lá onde estão os arquivos do curso, o artigo está lá, se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, enfim, é um material aí, uma fonte de consulta. Entrando então, pessoal, efetivamente agora no livro 5 do Saltério, consumação. Qual que é a estrutura e propósito? Nós sempre começamos cada uma das nossas aulas olhando para isso. Quais são os distintivos daquele livro? O que os editores finais do Saltério colocaram para marcar essa estrutura, chamar a atenção do povo, de modo a incentivar, encorajar o povo, frente a toda essa experiência que eles viveram, a louvarem ao Senhor, não somente de Israel, louvarem ao Senhor do universo. O Salmo começa com uma estrutura, diferente dos anteriores, apenas um capítulo, Salmo 107, uma introdução que elabora o assunto do Salmo como um todo, focando no Senhor da Aliança, no louvor ao Senhor da Aliança, dando continuidade ao livro 3 com elementos muito significativos. A seguir, nós temos uma tríade de salmos davídicos, já apresentando uma expectativa de relacionamento pactual do rei com o seu Senhor. Salmos 111 a 117, nós temos a primeira coletânea de salmos de aleluia, e aqui eu quero gastar um tempo com vocês para entender o que é aleluia, e a minha expectativa é que você saia daqui, a próxima vez que você falar aleluia, você fale com embasamento teológico da profundidade do que isso significa. E se você vem de uma vertente, já que fala bastante aleluia, que você não banalize esse aleluia, mas entenda a importância que ele tem no contexto do louvor a Yahvé. Por fim, eu quero trabalhar com vocês Salmos 118 e 119, não sei quantos vão lembrar, naquela nossa primeira aula, um dos marcadores estruturais que existe dentro do saltério, que eu mostrei para vocês, é a junção de um salmo messiânico com um salmo da Torá. Lembrando, Torá é a palavra para a lei de Deus, para a palavra de Deus, especialmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os salmistas, os editores finais do saltério, posicionaram em 3 momentos do saltério um salmo messiânico e um salmo da Torá, servindo como dobradiça, mudança de assunto dentro do desenvolvimento do livro. Isso acontece no Salmo 1 e 2, na introdução, no Salmo 18 e 19, no livro 1, e agora no livro 5, nos Salmos 118, 119. Mostrei até como fica bonitinho, né? 1, 19, 119. É muito interessante a criatividade de Deus e dos editores do saltério.
Salmo 120 a 134, uma coleção de salmos de romagem, salmos que os peregrinos cantavam quando iam para Jerusalém cultuar no templo. Existem dois cenários possíveis para essa romagem. Em primeiro lugar, antes do exílio, em que os judeus dispersos iriam até Jerusalém nas 3 grandes festas anuais, e agora no retorno do exílio, esse povo voltando para Jerusalém, cantando, celebrando ao Senhor no contexto da restauração. A seguir, 3 salmos de recordação histórica. Isso acontece muito nos salmos, meus irmãos, isso é muito importante termos isso em mente. Lembrar de onde a gente veio, lembrar por que a gente está aqui, olhar para onde Deus está nos conduzindo. Por fim, temos a última coletânea de salmos davídicos, antes do louvor climático final, do grande aleluia do saltério. Davi aparece novamente, ressaltando aspectos importantes da aliança com o Senhor. Então, Salmos 146 a 150, o clímax de aleluia, exaltando ao Senhor, exaltando os atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus fez, o seu papel como soberano, criador, sustentador de absolutamente tudo que existe. Outras características, meus irmãos, esses salmos enfatizam a vida e os desafios no retorno do exílio. Porque veja, o fato de o juízo de Deus sobre a nação ter acabado, o fato de agora o coração do rei estar na mão do Senhor, não para julgar a nação, mas para restaurar a nação. Ciro é chamado de Messias, Ciro é chamado de ungido de Deus, o meu ungido. Ciro é usado por Deus para restaurar o povo, o coração do rei, na mão de Deus agora, não para juízo, mas para restauração. No entanto, isso não implica que seria fácil. Leia Neemias, leia Esdras, veja as dificuldades do povo, os desafios do povo. Esses salmos mostram isso. Uma tensão existente entre a consumação e aquilo que aguarda esses momentos finais. O livro 5 mostra com clareza a esperança residindo no Senhor, na sua palavra, no Messias, especialmente no Salmo 118, 119. Um grande foco em Jerusalém na segunda metade do Salmo, quando você tem aquela dobradiça, na segunda metade do Salmo, uma ênfase muito grande em Sião, no santuário, em Jerusalém, efetivamente na vida do povo. Davi retorna à cena depois de desaparecer nos livros 3 e no livro 4, em que o povo foi destruído, levado ao cativeiro, e depois os outros salmos retratando a vida do povo, agora que Davi não está mais em cena. Mas ele retorna, seus salmos retornam, enfatizando a presença do rei nesses momentos finais. A esperança do saltério não é alguém senão aquele em quem a aliança davídica é cumprida na fusão dos tronos divino e humano, na fusão do trono de Javé e do descendente messiânico, aquele que no momento da história da revelação em que nos encontramos, sabemos ser o Senhor Jesus Cristo, que já está sentado no trono de Davi e cujo reino ainda será consumado. Qual a mensagem, então, do livro 5 do Saltério? Com a fé amadurecida no exílio, o povo agora é capaz de perceber a disciplina divina, se arrepender e voltar seus olhos para o Senhor. De volta a Jerusalém, o povo deve obedecer a Torá e confiar no Senhor. Deus é bom e deve ser louvado, não somente por Israel, mas por todos os habitantes da terra. Salmo 107, então, meus irmãos, a introdução desse livro, a porta de entrada no livro 5 do Saltério, ele começa com uma declaração que nós já trabalhamos um pouquinho na semana passada. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Depois de 2 livros sofridos, 2 livros doídos, 2 livros que enfatizam dor, sofrimento, o livro 5 abre as portas dizendo, agradeçam a Deus. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Mas essa, meus irmãos, não é uma frase aleatória, como nada no Saltério é aleatório. Essa também é uma frase extraída do contexto de 1 Crônicas 16, 34, da chegada da arca em Jerusalém. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O compositor desse primeiro versículo do Salmo escreveu no contexto
da chegada da arca, do reconhecimento de Deus como rei. Então, ao entrar no livro 5 do Saltério, o editor dos Salmos está deixando com clareza que essa informação do reinado de Deus soberano é essencial para a consumação, para o entendimento dos desdobramentos finais daquilo que Deus está fazendo na história. Não somente isso, mas esse versículo 1 mostra a continuidade do Saltério, uma vez que o Salmo 106, o último capítulo do livro 4, inicia com a mesma declaração: deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, meus irmãos. Essa expressão ela acontece em Crônicas, algumas vezes. Ela acontece uma vez em Esdras, uma vez em Jeremias, 2 vezes no livro 4, e no livro 5 de Salmos, então, ela acontece em 3 salmos, sendo que em um desses salmos, o 136, se eu não me engano, um monte de vezes. Se eu não me engano, 26 vezes acontece nesse salmo. Uma única exceção em que esse salmo acontece fora do contexto de templo e culto, segundo Crônicas 20 e 21, em todas as outras vezes em que esse salmo aparece, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua hesed, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele está sempre relacionado ao templo, ao culto, a Deus entronizado em meio aos louvores do seu povo. Salmo 136 mesmo, estava escondidinho aqui, 26 vezes essa expressão aparece numa consumação e uma dinâmica litúrgica indo da criação até a consumação. Salmo 136 é muito interessante. Ele começa: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou os mares, tudo que existe, a sua misericórdia dura para sempre. Ele fez os luminares, e ele vai criação, o Egito, o povo, até efetivamente o povo ser liberto. E deem graças ao Senhor, porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Não somente isso é possível identificar nessa introdução, mas o Salmo 106, 47 já apresentava o conceito de ser ajuntado dentre as nações. O capítulo que era a conclusão do livro 4 terminava expressando diante de Deus o desejo de ser salvo, ajuntado dentre as nações. O Salmo 107, versículos 2 a 3, a palavra de Deus diz: assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. O livro 4 termina com a expectativa de reunir os dispersos. O livro 5 começa com a declaração: o Senhor começou a reunir os dispersos. O Senhor começou a congregar o seu povo de entre as nações. No entanto, meus irmãos, o ato de Yahvé congregar o seu povo espalhado entre as nações não está limitado ao contexto imediato de trazer de volta os cativos para Jerusalém. Na literatura dos profetas, a movimentação inicial de trazer os cativos de volta expressa o primeiro passo de um movimento profético que culmina na congregação de todas as nações. Isaías capítulo 11, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, Messias, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo. Nem todos foram agregados naquele momento, que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate, nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Isaías profetiza que a partir da manifestação do Messias, as nações vão buscar esse Messias, e à medida em que as nações buscam esse Messias, o Senhor permanece na ação de buscar os seus exilados, de buscar os dispersos no meio do seu povo, de buscar o seu remanescente fiel. Meus irmãos, como isso é explorado dentro do Novo Testamento? Especialmente em textos como Romanos capítulo 11, que mostram toda a trajetória de rejeição de Israel ao Messias e o projeto de Deus de encontrar, alcançar e restaurar o seu remanescente ainda disperso, ainda longe da aliança. Então, o que está acontecendo lá
é o primeiro passo de um movimento divino de agregar o seu povo e agregar as nações à raiz de Jessé, ao Messias, que nós já conhecemos, o Senhor Jesus. A restauração final, então, meus irmãos, ela envolve os demais povos, não somente Israel. Veja como isso é significativo. Quando você estuda o livro de Salmos e você vê afirmações como essa, você vê tudo o que está acontecendo no saltério, não dá para entender quando Jesus está naquelas conversas e o povo fala umas abobrinhas, e Jesus fica, você não lê a Bíblia, você não conhece as Escrituras, vocês não viram o que Davi disse, vocês não viram o que tal pessoa disse. Não é curioso que os próprios discípulos de Jesus fiquem assustados com Jesus indo a não-judeus e estendendo a misericórdia a não-judeus, com uma mensagem tão intensa em Isaías, nos Salmos, no próprio Gênesis, da intenção divina de usar Israel como um meio para o alcance dos povos e não somente um fim em si mesmo. Faz sentido pesar no coração do nosso Senhor. Porque essa Jerusalém que deveria se apegar ao Senhor e ser congregada, é a Jerusalém pelo qual o Senhor chora, porque ela apedreja os seus profetas, mata aqueles que lhes são enviados. E logo após essa introdução, logo após declarar que esse Rei absoluto, que esse Senhor que é adorado pelo seu povo, que devemos dar graças, e no qual os povos serão reunidos em torno, o rei volta à cena. No início do livro 5 e no final do livro 5, os editores finais do Saltério colocaram salmos davídicos, ressaltando a presença do rei nesses momentos finais. 3 salmos de Davi que ressignificam o confronto. Por que ressignificam, meus irmãos? Esses salmos, de repente, vão mostrar, assim como no final, que ainda tem confronto, que ainda tem inimigo, que ainda tem coisa para acontecer. No entanto, com algo bem interessante, o Salmo 108, ele não é uma composição original. Ele basicamente é feito de trechos do Salmo 57 e do Salmo 60. Pode ser Davi que fez isso, Davi foi lá, compôs o 57, compôs o 60, e em algum momento juntou esses dois, trechos desses dois, e fez esse salmo. Pode ser que o editor final do Saltério tenha pego o material davídico, por isso o salmo é de Davi, e agrupado eles nesse momento do Saltério, de modo a comunicar a sua mensagem. Mas é basicamente a junção desses 2 salmos davídicos, com uma diferença. Seja o editor ou o próprio Davi, acredito ser mais provável que o editor final, com uma omissão de uma série de trechos desses salmos. Então, alguém com intencionalidade foi lá no Salmo 57, escolheu alguns versículos, não pegou outros, foi no 60, escolheu alguns, não pegou outros e compôs um salmo. Por que escolher alguns e não escolher outros? Uma resposta para isso pode vir da natureza do que não foi aproveitado no Salmo 108. Quando você observa o que foi preterido para esse salmo, você percebe que são omitidas seções que indicam a rejeição do povo de Deus e o padecimento sobre os inimigos. Você tem no Salmo 108 ainda uma dinâmica da rejeição, no entanto, essa rejeição já tratada. Mas naqueles salmos, aquilo que mostrava o pesar de Deus, a mão de Deus destruindo, julgando, os inimigos vencendo, isso é retirado. Alguns exemplos, Salmo 57, 4, você tinha: estou em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Essa imagem do rei pronto a ser devorado, ela já não cabe no livro 5 do Saltério. O Senhor já foi estabelecido como rei. Salmo 60, 1-3, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora, sacudiste a terra e abriste-lhes fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Isso já passou. A ira já foi derramada, o povo agora está voltando. A linguagem agora é outra, a ênfase agora é outra. De modo que essa intencionalidade é tal que esses trechos eles são omitidos,
Mas logo a seguir, você tem no Salmo 109, no segundo salmo dessa tríade davídica, aquilo que eu chamaria aqui da maior das imprecações. Quem está vindo a primeira vez ou não lembra, um salmo imprecatório é aquele que pronuncia diante de Deus o desejo de que o adversário não seja poupado, mas sim que a justiça de Deus seja estabelecida contra ele. O Salmo 109, meus irmãos, ele tem uma linguagem que, embora em alguns, eu tenha defendido com vocês aqui a validade dos salmos imprecatórios e como utilizar os salmos imprecatórios na devoção cristã, tem coisa aqui que eu não falaria. Mas é o coração do salmista, na linguagem poética, na situação que ele está, na aflição que ele está, falando diante de quem ele pode falar. Ele não falaria isso para outra pessoa. Salmo 109, então, retrata o confronto de Davi com os seus inimigos com imprecações significativas. Brevemente, o que tiver entre aspas é versículo direto, o que não tiver é uma paráfrase. Que ele tenha um oponente indigno e um acusador, seja declarado culpado, sua oração seja considerada pecado, sua vida seja curta, fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa, que seus filhos virem mendigos, que um credor se aposse dos seus bens, que ninguém trate com bondade seus filhos órfãos, ou seja, não somente fique órfão, mas vire mendigo e que ninguém ajude, que seus descendentes sejam exterminados e seu nome esquecido, que não perdoe o pecado dos seus antepassados, que não perdoe o pecado da mãe dele. Bom, não sei como foi a época de escola de vocês, meus irmãos, mas na minha época você podia falar o que você quiser, falou da mãe, a coisa ficou séria. E aqui a imprecação, ele está falando da mãe, ó, que a mãe dele não seja perdoada. A coisa está séria aqui na imprecação. Olha a gravidade dessa imprecação. Ele quer que esse indivíduo seja cercado, pedir para que a oração seja considerada pecado. Essa é a imagem que Davi está colocando aqui. Os versículos 16 a 18 desse salmo fala sobre quem é esse indivíduo que é digno de imprecações tão terríveis. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. A cena que Davi coloca é de um inimigo que está de tal forma caracterizado no envolvimento com o pecado e a oposição a Deus, que a própria existência desse indivíduo desafia a autoridade de um Deus que é soberano e julga o pecado na terra. Um indivíduo que veste a maldição, é absorvido pela maldição. Você sabe quem que vai ser associado com esse indivíduo no Novo Testamento? Quem consegue chutar ou lembrar? Judas. Atos capítulo 1, versículo 20, os apóstolos utilizam um trecho desse salmo para se referir à necessidade de substituir aquele que foi caracterizado por uma maldição tão odiosa. Seja a sua vida curta, outro ocupe o seu lugar, especialmente esse trecho. A perda do privilégio como expressão do juízo divino, daquele que teve a oportunidade de ver o Messias encarnado, ouvir da voz física do Deus encarnado, os ensinos, a revelação da palavra de Deus, aquele que caminhou com Jesus, que recebeu confiança, mas que o traiu. E há uma série de profecias, especialmente dentro dos Salmos, sobre a traição de Judas, e aqui os apóstolos estão olhando, vendo que Judas foi de tal forma odioso que ele perdeu a posição dele. É parte do juízo dele que alguém mais digno ocupe essa posição, mas eles poderiam ter pensado isso em outros salmos. Eles estão pensando isso no contexto do salmo, que fala desse indivíduo odioso, maldito, cuja própria oração deveria ser considerado pecado. Isso é muito significativo, meus irmãos. É significativo para ele, para Judas, mas para a gente também.
As imprecações existentes nos salmos são alertas da seriedade de Deus no trato com o seu povo. A gente não está brincando, efetivamente, no nosso relacionamento com o rei. Salmo 110, então, o terceiro salmo dessa tríade davídica, ele apresenta uma das mais poderosas imagens messiânicas do saltério, a ideia do sacerdote rei. Salmo 110, versículo 1, quem pode ler para a gente aí? Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ok, você começa com uma linguagem extremamente interessante, o Salmo 110. O Senhor, em primeiro lugar, que é Davi. Davi é o Senhor do povo, ele é rei. O rei do povo está dizendo, o Senhor, Yahvé, disse ao meu Adonai, senta-te à minha direita. A posição de autoridade, o reino. Então, Davi está orando a respeito de uma dimensão profética em que Deus fala com o descendente de Davi para se assentar na direita dele. Vamos explorar isso mais à frente. Ele revela a singularidade do rei Messias, que, diferentemente dos reis de Israel, seria também um sacerdote. O Salmo fala que o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. É esse salmo que fala sobre isso. Se você ler 2 Crônicas 26, 16 a 21, esse é um exemplo do que acontecia quando reis tentavam ser sacerdotes. O rei Uzias, que era um camarada até piedoso, não era dos ruins. Na tentativa dele de ser piedoso, ele decide que ele vai entrar no templo e oferecer incenso para Deus. Alguém fala, puxa, isso é uma coisa legal. Os sacerdotes estão preocupados com a lei de Deus. Eles entram e falam, Uzias, não dá, cara, você tem que sair daí, você não pode fazer isso. Ele ignora, ele fica com raiva. E a Bíblia diz que exatamente naquele momento a testa dele fica branca de lepra. Ele é afastado dali, ele tem que morar longe do povo, como a lei determinava a respeito dos leprosos, e é o filho dele que reina no lugar. Reis não podiam ser sacerdotes. Mas a respeito desse que está assentado à direita de Deus no Salmo 110, é dito que ele não só é rei, é dito que ele é sacerdote. Isso é muito significativo para o povo voltando do exílio, meus irmãos, que não tem rei nem sacerdote, que não tem templo. E agora o Salmo 110 pontua a ideia, Deus está preparando alguém que vai estar à direita dele, e ele vai ter a autoridade do rei, e ele vai ter a mediação do sacerdote. Imagina a esperança para esse povo em torno dessa figura messiânica. Salmo 110, então, versículos 1 a 7, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. 3 elementos que eu quero ressaltar desse salmo. O terceiro eu podia ter colocado vermelhinho ali para chamar a atenção também, mas seria o verso 7. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quando Davi ouviu isso? Quando Davi viu o Senhor dele dizendo ao seu Senhor? Que informação é essa? Há uma profecia, uma relação profética que Davi está estabelecendo aqui do Senhor Yahvé falando com o Senhor Adonai, que reina efetivamente sobre o povo. Sentado à direita de Deus, voltando lá para o Salmo 80, e ainda nesse Salmo, você vê com muita repetição dentro do saltério, a ideia da mão direita de Deus, o símbolo do exercício do seu governo estabelecido. É a posição de autoridade, a posição que lá em Atos nós vemos Estevão sendo apedrejado, vendo os céus abertos e o Senhor Jesus à direita de Deus. É a cena que nós vemos em Apocalipse, do Senhor Jesus à direita de Deus, do Messias à direita de Deus. Efésios nos fala da vitória até que os inimigos estejam efetivamente todos debaixo do governo de Deus. 1 Coríntios nos fala do último inimigo a ser derrotado, que é a própria morte. Nós estamos ainda no meio de um desenvolvimento
que o Senhor tem trabalhado na Escritura. Eles viviam aquele momento, hoje o Messias já foi estabelecido, ele já reina, e nós vivemos os momentos que antecedem a consumação final. Mas esse rei prometido, versículo 4 diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só um parêntese aqui antes desse salmo, tá, meus irmãos? O versículo 1, Jesus cita, tá? Ele cita para os fariseus como um juízo para a incredulidade deles. Eles estão tão longe daquilo que é a compreensão do saltério, que Jesus faz uma pergunta para eles e eles não sabem o que responder. A pergunta de Jesus é, olha, de quem que o Messias é filho? Eles falam, de Davi. Ah, mas se o Messias é filho de Davi, como é que Davi chama ele de Senhor? Realmente, a Bíblia diz que eles ficaram quietos. Mas efetivamente, Davi chama o seu filho de Senhor porque ele não é só seu filho. Ele é Deus. E é isso que Jesus está provocando ali. Efetivamente, se fosse só um filho, ele como pai teria autoridade sobre. Mas uma vez que esse Messias ele está acima de Davi, o rei coloca a sua coroa aos pés dele. Ele é meu Senhor. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura bastante enigmática que acontece no seu encontro com Abraão. Alguns chegam a falar que ele era algum tipo de teofania, uma manifestação divina. Acho mais provável, de fato, que era um indivíduo que desfrutou de revelação da parte de Deus e era um sacerdote de Deus numa época em que ainda não existia o sacerdócio levítico. Abraão reconhece a superioridade daquele sacerdote. Ele paga dízimo para ele. E Hebreus capítulo 7 aplica o sacerdócio de Melquisedeque a Jesus Cristo como um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, que não depende da descendência física, mas está estabelecido efetivamente na dinâmica messiânica, na função real, sacerdote e rei. Como rei, ele governa com o seu povo, mas uma vez que o Messias é o Filho de Deus, ele tem acesso a Deus como seu Pai. E ele intercede por nós, ele é o nosso sacerdote. Juntos essa tríade demonstra o amadurecimento do povo de Deus pela experiência do exílio, a vitória do rei messiânico, a expectativa messiânica em torno de um rei sacerdote, Senhor de Davi. Essa tríade posiciona já nesse começo do Salmo o terreno pelo qual nós proclamaremos ao final, aleluia. Deus é rei, Deus é louvado, Deus é exaltado. E chegamos nesse momento significativo do saltério, provável que o intervalo toque no começo dessa fala, mas os Salmos 101 a 117 mostram a primeira relação dos Salmos de aleluia. Semana passada a gente entrou um pouco nesse assunto, hoje a gente vai mergulhar mais fundo nele, mas aleluia é uma expressão basicamente que significa louve a Yah, uma abreviação do nome de Deus. Louve ao Senhor. Nessa coletânea de salmos, você tem uma estrutura singular no saltério que não acontece em nenhum outro lugar, que é essa daqui. Deixa eu explicar o que é esse monte de coisinha. Em primeiro lugar, isso aqui vocês já estão familiarizados ao longo desse curso, que é a ideia de pirâmide poética. Você tem alguns salmos, com um salmo no centro, que trabalha o desenvolvimento, a progressão daquilo que vai ser trabalhado. No entanto, você tem duas pirâmides poéticas. Esse indivíduo poderia ter feito isso como a pirâmide poética do Salmo 80. Dos Salmos de Romagem, em que você tem 15 salmos, com o Salmo 127 no centro. Mas aqui não é isso que acontece, e a gente consegue identificar que há uma mudança de tom por uma razão. Todos esses salmos usam o termo aleluia, com exceção de um, no meio deles. Você tem 3 salmos que falam de aleluia, simetricamente e quiasmicamente, lembrem do quiasmo lá que a gente estudou na aula 2, da seguinte forma: a cruzinha começa com aleluia, o xizinho termina com aleluia, se tem cruz e x, começa e termina. Então você tem um salmo que começa com aleluia, seguido de um salmo que começa com aleluia, seguido por um salmo que começa e termina com aleluia. Aí olha a métrica agora, centro 114,
Um salmo que termina, exatamente o oposto disso. Um salmo que termina, exatamente o oposto disso. E um salmo que começa e termina, exatamente rimando com isso. Tudo isso, gente, ressaltando esse grande aleluia que está sendo preparado ao longo do saltério e enfatizando o Salmo 114. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e fala um pouquinho sobre essa estrutura. Em primeiro lugar, vamos lembrar que aleluia não aparece somente aqui, ele aparece em outros momentos. No entanto, você não tem essa declaração aleluia nos livros 1 a 3 de Salmos, não aparece. Ele só aparece a partir do livro 4, antecipando aquilo que vai acontecer no livro 5, nesse momento e mais para frente. Nesse momento, preparando efetivamente para o que vai acontecer nos Salmos 118 e 119, e concluindo a primeira metade do livro. Então, livro 5, você tem uma primeira metade que vai ser dividida pelos Salmos 118 e 119, que vai terminar com os Salmos de Aleluia. E depois a segunda metade, terminando também com os Salmos de Aleluia, mais uma evidência da estrutura do saltério aqui no livro 5. Nessa primeira metade, só vai falar de Jerusalém uma única vez, com foco muito grande em razões para confiar no Senhor. Nós não temos como, obviamente, aqui considerar cada um desses salmos de aleluia. No entanto, vamos olhar para alguns aspectos aqui. O que está sendo ressaltado nesse Salmo 114? No final da segunda metade, para onde essa atenção está sendo chamada? Para um retrospecto da libertação. O Salmo 114, se você olhar, ele é breve, é pequeno. Quando você olha uma estrutura daquela e você vê aquilo tudo, você pensa, nossa, vai vir aqui, escrito aqui, Jesus é o Senhor. Mas é importante que está sendo colocado, tem um significado enorme. Versículos 1 a 4, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. O Salmo 114 vai olhar para a libertação do povo do Egito, mostrando efetivamente a bondade de Deus, a graça, o poder de Deus. Versículos 5 e diante, por que fugir, ó mar, e você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes, e vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. A experiência de libertação do Egito é base para o povo na expectativa da libertação futura e da libertação experimentada agora no retorno do exílio, onde Deus é novamente reconhecido como soberano de toda a terra. O contexto aqui, meus irmãos, é o contexto do Cântico do Mar, que Moisés canta na libertação do povo de Deus e onde aleluia é usado pela primeira vez. Então, embora o salmo não tenha isso, o salmista escolheu colocar ali um salmo que faz um retrospecto dentro de um contexto anterior de aleluia. O que está por trás desse aleluia? O que está por trás desse retrospecto histórico, desse louvor a Deus, efetivamente, que pode ser apresentado diante de Deus nessa expectativa de reconhecer ao Senhor como Rei? Como eu falei, meus irmãos, a primeira ocorrência de aleluia nas Escrituras, em Êxodo capítulo 15, versículo 2, a primeira ocorrência de Iá, em Êxodo 15, 2, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O nome Iá, meus irmãos, ele tem 46 ocorrências na Bíblia. Ele ocorre 2 vezes em Êxodo, 3 vezes em Isaías, o restante das vezes nos Salmos, sempre um contexto poético, um contexto de cântico, um contexto de louvor a Deus, razão pela qual nós, diferentemente da segunda metade, nós podemos ter certeza que a primeira parte do tetragramaton lá, do nome de Deus, é Iá, porque a gente tem isso vocalizado na Bíblia hebraica. E uma ênfase muito grande, quando isso acontece, no nome santo de Deus, uma ênfase muito grande na habitação, no trono de Deus.
Deixa eu só fazer uma correção aqui, meus irmãos, eu fiz uma confusão, tá? No Cântico do Mar você não tem o primeiro aleluia, você tem o primeiro Iá, só essa parte final do aleluia, a introdução, na verdade, de um termo poético acontecendo ali. O que vai acontecer, então, com essa expressão? Salmo 111, versículo 1, então, aleluia, são duas palavras, aleluia, louvado seja Iá. Esse termo, meus irmãos, ele foi também cooptado no, parênteses aqui, tá, no rastafarianismo, quando você tem lá aquela ideia do Já, né, esse é o termo, né, o Yod ali, ele é traduzido como J em português, e aí Iá vira Já. Darei graças ao Senhor, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Essa grande estrutura começa então com o desejo de louvar a Deus, de louvar a Iá, é um imperativo, é uma ordem, louve ao Senhor. Então olha que interessante, o aleluia não é simplesmente uma coisa que se diz, mas é uma convocação para. Aleluia, louve ao Senhor. É uma ordem, louve ao Senhor. É como se no meio do louvor você fosse lembrado do imperativo que é adorar ao Senhor pactual, especialmente no contexto do trono e da habitação em que Yahvé reina. Aleluia, então, meus irmãos, incorpora em si a história do povo de Deus, no retrospecto da história de Deus, do povo de Deus, centrado no Deus para o qual o povo é ordenado a adorar, centrado no Deus o qual o povo foi liberto do Egito, com o propósito de lhe prestar culto. Lembrem disso na articulação de Moisés com o faraó. O retrospecto acontecendo, vocês estão sendo tirados daqui para cá, não para adorar outros deuses, vocês estão sendo tirados daqui para cá, não para significar a vida de vocês em torno de vocês mesmos, vocês estão sendo retirados daqui para cá para aleluia, para louvar ao Senhor, para reconhecer ao Senhor como Rei. Quando você proclama aleluia, você está se envolvendo na dinâmica de submissão ao Senhor pactual, se dobrando diante do Rei de toda a terra, reconhecendo que Ele é o único que deve ser adorado, que você, como crente, como filho, servo de Deus, tem uma ordem de lhe adorar, desde o decálogo, adorar ao Senhor seu Deus, somente a Ele adorar, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. E com essa convicção, com essa mentalidade, com essa inclinação que aleluia é capaz de trazer, aí você dá graças ao Senhor de todo o coração na congregação dos justos, aí você reconhece os grandes feitos do Senhor, aí você derrama a sua oração, o seu lamento, mas antes de tudo, aleluia. E curiosamente, meus irmãos, aleluia, como imperativo, acontece especialmente no contexto de celebração. De modo que a ordem para adorar ao Senhor é alegria para o seu povo. Não é pesar, não é penoso. Alegrar-se porque você pode adorar ao Senhor, sabe por quê? Porque essa turma no exílio estava limitada. Não tinha templo, o templo eram de outros deuses. Lembrem de Daniel tendo seu nome modificado. Lembrem dele sendo julgado porque orou ao Deus dos céus. Aleluia, a gente pode louvar a Deus. Aleluia, reconhece a liberdade de se adorar ao Senhor da aliança. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que aleluia é universal. Quando a gente fala que o saltério é a consumação, que o saltério aponta para a congregação de todos os povos, quando a gente olha que Deus separou uma palavra pactual para se referir poeticamente ao seu nome, Iá, que Ele preservou no livro 4 e 5 dos Salmos a determinação de louvá-lo num contexto de celebração e alegria. E passam séculos, milênios, e eu estou falando com vocês de aleluia, falando aleluia. Mas se você for no Esperanto, aleluia. Se você for no alemão, aleluia. Claro, diferenças fonéticas próprias da característica da língua. No inglês, aleluia. No japonês, aleluia. No malaio, aleluia. No bengali,
aleluia. No russo, aleluia. No somali, aleluia. Javanês, aleluia. Italiano, aleluia. Chinês, aleluia. Coreano, aleluia. Basco, aleluia. Yorubá, aleluia. Maltês, aleluia. Francês, aleluia. 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 Louve ao Senhor todos os povos, aleluia, aleluia. Meus irmãos, culturas tão diferentes, povos tão diferentes, preservado a palavra que manda adorar o Deus pactual do povo da Bíblia. Aleluia. Pode ser uma nação secularizada, pode ser hindu, pode ser muçulmana, pode ser o que for. Aleluia. A palavra está lá. Sabe o que é interessante? É que essa universalidade de aleluia, que tem um aspecto curioso, que em todas essas línguas, essa universalidade, essa palavra, foi feita de uma forma quase intencional, que te força, adiante da ordem de adorar a Deus, terminá-la de boca aberta, com a sua mandíbula caindo. Aleluia! Agora você vai louvar a Deus. E nessa universalidade do louvor a Deus, lembrem, nós estamos falando da consumação no contexto de Israel, mas isso aqui ainda não acabou, a gente está vivendo a história, isso aqui está mostrando um cenário que ainda vai acontecer, do aleluia definitivo e final. E vocês sabem onde esse aleluia definitivo e final vai acontecer? Apocalipse capítulo 19. Você tem 4 sessões de aleluia na consumação efetiva da história do reino de Deus. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! Salvação, glória, poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, aleluia! Gente de tudo que é nação, aleluia, porque Deus fez justiça, louvar a Deus é alegria. Versículo 3, segunda vez disseram, aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça que sobe eternamente é um cumprimento da profecia de Isaías 34:10, que diante da destruição da nação inimiga, ela ficaria coberta de piche, enxofre, e o queimar continuamente implicaria que ela nunca mais seria restaurada. Ela está absolutamente destruída. Aleluia! Finalmente o mal foi julgado nessa terra. Versículos 4 e 5, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aleluia. Ainda mais uma vez, versículos 6 a 8, Apocalipse diz, então ouvi uma voz como numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor. Olha o rei aí, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O saltério termina com um grande aleluia. Nessa metade do saltério que nós estamos ainda, você tem uma preparação para esse aleluia final, e o Novo Testamento termina com povos de todas as tribos, línguas e raças, convertidos aos pés do Senhor, declarando aleluia. Na sua própria língua, do seu próprio jeito, aleluia, o Senhor reina. Temos uma dobradiça poética, meus irmãos, mas só antes disso, significativo dizer aleluia. Então diga sim, aleluia. Você está louvando ao Senhor, aleluia. Você está feliz por ver os feitos poderosos de Deus. Lembrem-se que é um privilégio adorar a Deus. É uma ordem que é um privilégio. Aleluia. E por outro lado, não banalizem o aleluia. Não sai dizendo aleluia por qualquer coisa, sem saber, você tem que estar comprometido com o que isso significa. Isso te manda adorar a Deus, no privilégio que é adorar a Deus, no qual você pode se alegrar em Deus, lembrando que dizer aleluia é se envolver com o projeto eterno de Deus, que culmina com o seu povo
diante dele, o adorando eternamente. Chegamos na metade desse salmo, desse livro, meus irmãos, onde nós temos essa dobradiça poética, a união de um salmo da Torá com um salmo messiânico, Salmo 118 e Salmo 119. Um ponto de virada dentro do saltério. Salmo 118, ele enfatiza a gratidão a Deus. Ele também é um salmo extremamente messiânico. O Messias é rejeitado nesse salmo, mas o Messias também é exaltado nesse salmo. Do outro lado da dobradiça, você tem o Salmo 119, em que a Torá divina é enfatizada, a confiança no Senhor. A ideia de uma dobradiça é essa, é você pensar numa porta. Você estava aqui, você passou por aquela dobradiça e pronto, dividiu aqueles dois momentos. Isso acontece muito, por exemplo, no Novo Testamento. As epístolas de Paulo estão cheias de momentos em que ele trabalha uma teologia, depois uma dobradiça, e ele aplica aquela teologia. Nos Salmos isso acontece com frequência. Salmo 118, então, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Já vimos essa expressão, a relação com 1 Crônicas, capítulo 16, e aqui é o salmo em que, com frequência, ele vai trazer essa declaração, os sacerdotes vão dizer, na verdade 4 vezes, os sacerdotes vão dizer, o povo vai dizer, os que temem ao Senhor vão dizer, todos vão dizer, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Os versículos 15 e 16 demonstram a alegria do povo. Percebam até aqui, meus irmãos, como que mudou o tom do saltério. Até aqui a gente falou muito de tristeza, de paulada, de lamento, de sofrimento, mas olha os salmos que a gente está lidando agora. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Já trabalhei com vocês a relação da mão direita de Deus como a execução do seu poder, do seu governo. Isso tem conotações fortes messiânicas. Versículos 26 e 27. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele faz resplandecer sobre nós a tua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Lucas 13 e Lucas 19 citam esse salmo num contexto curioso, em que tem pessoas que estão rejeitando o Messias e tem pessoas que estão celebrando o Messias. Em Lucas 13, Jesus chega a dizer, olha, vocês não vão ouvir, não vão ver falar de mim até que diga bendito o que vem em nome do Senhor. O final desse salmo reflete, por exemplo, a recepção do povo ao Messias na entrada triunfal em Jerusalém. Bendito que vem em nome do Senhor, colocando os raminhos, as coisas. Uma cena messiânica efetivamente cumprida ali. Rejeição e aceitação do Messias, coisas que na história nós tivemos o privilégio não de ver, mas de receber efetivamente esse registro. Então, o Salmo 118 posiciona a esperança, a alegria do povo no Messias, na mão direita de Deus, naquele que vem em nome do Senhor. E aí a gente tem o Salmo 119. Qual o assunto do Salmo 119? Palavra de Deus. Quem já ouviu alguma coisa diferente disso? Não vou expor ninguém não, tá, gente? Quantos aqui já leram o Salmo 119 uma vez na vida? Ok, a maioria já leu o Salmo 119. Quantos aqui já ouviram o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus? Ok, uma grande parte. Quantos aqui já ouviram algo diferente disso? Ok. O Salmo 119 fala assim sobre a palavra de Deus, meus irmãos. Mas por quê? Porque, veja, quando a gente pega essa informação, o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. Por alguma razão, acontece isso aqui. Ó, e a gente só consegue ver isso no Salmo. Só que tem uma coisa que acontece nesse Salmo, que acontece praticamente tanto quanto esse Salmo fala sobre a palavra de Deus. O arrependimento e confiança de um exilado no retorno para Jerusalém, nas dificuldades da restauração. Falar isso aqui como assunto do Salmo 119, parece que a gente não está falando dele, né? Vamos olhar com calma para esse Salmo. Em primeiro lugar, lembrem, tinha dificuldade com os exilados. Falei um pouquinho disso no começo, mas olhe, por exemplo, Neemias capítulo 4, versículos 17 e 18, no contexto da construção dos muros. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma.
e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então veja, Neemias está mostrando um cenário que eles estão debaixo da bênção de Deus, estão na restauração, mas tem que estar atento. Tem inimigos espreitando, tem dificuldade, tem Sambalate e Tobias, tem gente falando mal, tem gente atiçando outros inimigos. Lembrem de Daniel no exílio, com os sátrapas armando, fazendo armadilhas, colocando coisas para eles. Não era fácil. Vamos olhar o Salmo 119, alguns versículos desse Salmo, e vocês vão chegar ao final desse en passant pelo Salmo, nesse entendimento de por que o Salmo fala tanto da palavra de Deus. Versículo 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos. Versículo 6, eu não ficaria decepcionado. Versículo 22, tira de mim a afronta e o desprezo. Versículo 23, poderosos se reúnem para conspirar contra mim. Versículo 25, estou prostrado no pó, preserva a minha vida. 28, minha alma se consome de tristeza. 29, desvia-me dos caminhos enganosos. 31, não permita que eu fique decepcionado. 39, livra-me da afronta que me apavora. 42, responderei aos que me afrontam. 50, esse é o meu consolo no sofrimento. 51, os arrogantes zombam de mim o tempo todo. 53, fui tomado de ira tremenda. 58, tem misericórdia de mim. 61, as cordas dos ímpios querem me prender. 69, os arrogantes mancharam meu nome com mentiras. 70, o coração deles é insensível. 78, os arrogantes me prejudicaram sem motivo. 81, estou quase desfalecido. 82, meus olhos fraquejam de tanto esperar. 84, até quando o seu servo deverá esperar? 85, cavaram uma armadilha contra mim. 86, sou perseguido com mentiras. 87, quase acabaram com a minha vida. 88, preserva a minha vida. 92, sem a lei, o sofrimento já teria me destruído. 94, salva-me. 95, os ímpios estão à espera para destruir-me. Vou parar de falar o versículo, para ir mais rápido aqui. Passei por muito sofrimento, minha vida está sempre em perigo. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças, ampara-me, resgata-me da opressão dos homens, rios de lágrimas correm dos meus olhos, os meus adversários se esquecem das tuas palavras, sou pequeno e desprezado, tribulação e angústia me atingiram, clamo a ti, salva-me, suplico o teu socorro. Meus perseguidores aproximam-se com mais intenções, olha para o meu sofrimento, livra-me, defende a minha causa e resgata-me. Muitos são os meus adversários, os meus perseguidores, os poderosos perseguem-me sem motivo, aguardo a tua salvação, Senhor, livra-me, vem ajudar-me, anseio pela tua salvação, permite-me viver, andei vagando como ovelha perdida. Esse é o Salmo 119. Percebe como quando a gente olha só para o que ele fala sobre a Bíblia, olha quanta coisa ele fala sobre alguém que está sofrendo. E que não está só sofrendo, está sofrendo muito. De muitas formas diferentes. Tem gente caluniando, tem gente querendo matar, tem gente armando armadilha. Ele tem que esperar, ele está sofrendo, ele está angustiado. Esse indivíduo voltou para o exílio, você imagina, o coração dele está feliz, porque ele está voltando do cativeiro. Mas agora, voltando do cativeiro, ele ainda tem inimigos, tem desafios, tem oposição. E essa oposição está sendo significativa. Para onde ele vai olhar? No que ele vai confiar? Porque não tem sacerdote ainda, não tem templo ainda. Onde ele vai buscar esperança? Onde ele vai significar a vida dele diante de tamanha aflição, de tamanha ofensa, de tamanha opressão? E não somente isso, meus irmãos, o Salmo 119 também mostra um amadurecimento e compreensão do juízo do cativeiro. Antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a sua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Por tua fidelidade me castigaste. Então veja, esse indivíduo voltando do cativeiro é um indivíduo que o coração foi transformado. Ele foi para lá como expressão do juízo de Deus. Mas ele entendeu o juízo de Deus. E entendendo o juízo de Deus, ele diz, graças ao Senhor por isso. Foi bom ter sido julgado.
Foi bom ter sido castigado, porque agora, Senhor, meu coração está no lugar certo. Mas mesmo com meu coração no lugar certo, está doendo, está sofrendo, não está fácil. De modo, meus irmãos, que o Salmo 119 apresenta o reconhecimento do juízo no cativeiro, o socorro de Deus no retorno e o repouso na palavra de Deus, especialmente com o estudo da lei, substituindo o templo. A Torá toma o lugar do templo. É exatamente o que vai acontecer depois, quando o templo for destruído, a segunda vez, no ano 70 depois de Cristo, e é o cenário que a gente tem no judaísmo hoje. Naquele momento, você já tinha a sinagoga, o ensino espalhado, começando, na verdade, ali. Uma vez que você não tem mais o templo, uma vez que você não tem mais aquilo, uma vez que você teve que passar 70 anos sem tudo isso, a esperança do povo passa a estar na Torá, na palavra de Deus. Esse indivíduo com esse coração quebrado vai olhar para o texto de Deuteronômio, todas as referências à Bíblia que tem lá, e ele vai aplicar essas referências ao seu próprio sofrimento, expressando confiança em Deus no desejo de provar de graça e libertação. Não é simplesmente um salmo sobre a palavra. É um salmo sobre o valor da palavra na vida daquele aflito que necessita confiar no Senhor e receber dele o seu amparo. Com um significativo, ele acontece dentro da dobradinha, o Messias e a palavra. Onde então está a esperança do povo de Deus na volta do exílio? No Messias e na palavra. No rei messiânico e na palavra do rei de toda a terra. Isso vale para eles, isso vale para a gente. Com um distintivo interessante. Em última instância, no progresso da revelação, o Messias é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Isso não significa dizer que o Messias era a Bíblia, ou a Escritura, ou coisa assim. Mas sim que a autoridade da Escritura advém de Deus, o Messias é Deus como a palavra de Deus. É por meio da palavra, o fiat, que Deus cria o mundo, que Deus dá ordens, que Deus comunica a sua revelação. O Messias é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Isso é significativo, meus irmãos, porque a esperança do povo se encontra em torno da revelação do Senhor. Revelação essa que é plenamente provada na encarnação de Jesus Cristo. Questões, perguntas, contribuições até aqui? Passado o Salmo 119, viramos essa dobradiça. Entramos nos salmos de romagem. Salmos 120 a 150. Salmos de romagem, meus irmãos, tem esse nome porque é o título que está no Salmo. Se você está com a Bíblia aí, você vai conseguir observar. A ideia tem, o conceito aqui é de peregrinação. Então, são salmos que mostram a peregrinação para Jerusalém. 15 salmos estruturados que servem de amparo, no contexto antes do exílio, para os 15 degraus que levavam até o templo de Jerusalém. 15 salmos, então, que os peregrinos cantavam no processo de preparação de ida para Jerusalém para adoração ao Senhor. E que os exilados cantavam na expectativa de retornar e de voltar a adorar ao Senhor. 8 desses 15 salmos mencionam especificamente, ficou separado ali, né? Sião ou Jerusalém. Isso é significativo porque antes dessa dobradiça, você quase não tem referência a Sião, Jerusalém, santuário. Passou por essa dobradiça, agora Jerusalém, entre cena, santuário, templo, tudo isso. Na primeira parte do livro 5 aparece uma única vez cada um desses termos. Sião, Jerusalém, santuário. Essa pirâmide vocês viram na aula 2, quando eu expus o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Ele é o centro dessa pirâmide poética. Eu não vou gastar tanto tempo aqui, porque a gente explorou bem isso naquela segunda aula. Se você não participou, assista gravado. Está lá um pouco da explicação do Salmo 127, falando não simplesmente sobre uma família, embora, como eu tenha falado várias vezes nesse curso, o que funciona com o rei messiânico funciona com os súditos do reino, de modo que é assim uma aplicação a ser feita do Salmo 127, 128 para as nossas próprias famílias, mas importante ter a dimensão pretendida na inspiração da palavra de Deus, na estruturação dos editores do Saltério aqui.
Salmo 127, então, fala da cidade e do templo, a cidade que em vão seria edificada, a casa que também seria em vão se não tivesse Deus envolvido. Fala do preparo da descendência, aquela dinâmica de guardar a flecha na aljava, preparando-a para o momento adequado em que ela seria usada, momento esse que no Salmo 127 acontece na porta da cidade, em que os descendentes não são envergonhados. Trabalhamos um pouco das relações de Isaías com isso daqui, do Messias como a flecha que Deus preparou efetivamente para a vitória final. E esses salmos, meus irmãos, eles são caracterizados pela bênção araônica. Na igreja que eu vim do Rio de Janeiro, tinha um camarada que, se ele tivesse a oportunidade de ter 15 segundos no culto, ele daria um jeito de falar: vamos agora pronunciar a bênção araônica. E aí, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça. Ele adorava essa bênção araônica. Então, o que ele pudesse fazer de bênção. E algumas igrejas mais tradicionais acontece bastante no final do culto também. Né? O pessoal abre a mão, assim, tá, coloca, né? E aí junta normalmente a bênção apostólica lá do Novo Testamento com a bênção araônica, os outros dão uma encorpada e tal, tem um pessoal que gosta. Né? Então, mas é uma bênção significativa no povo de Deus. Números 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Trechos dessa bênção araônica vão estar espalhados ao longo desses 15 salmos, mostrando a bênção de Deus sobre os exilados. Então, por exemplo, que o Senhor te abençoe, Salmo 128, 5, que o Senhor o abençoe desde Sião. 134, 3, de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. 133, 3, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção, dá vida para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Salmo 121 basicamente é uma poetização da bênção araônica. Yahvé é aquele que te guarda, ele é o guarda de Israel, ele te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. São 5 versículos do Salmo 121, e 6 ocorrências da ideia de guardar o povo. E tenha misericórdia de ti, Salmo 123, 3, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, versículo 7 do 130, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E te dê a paz. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falem de guerra. Também orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz em Israel, haja paz em Israel. 2 salmos trazem essa dinâmica. Lembrando que, como em um sermão recente, o próprio Fernando expôs, a ideia de shalom não é simplesmente ausência de conflitos, de dificuldades ou coisa assim, mas é a atitude de alguém debaixo de um relacionamento pactual com o Senhor, que tem paz. Isso está lá no Novo Testamento também. Ele nos fez a paz, ele fez paz. Ele derrubou o muro de inimizade, por exemplo, entre os povos. Implica em relacionamento de comunhão, de desfrute com Deus. Com esse relacionamento, você pega o Salmo 118, 119 juntos, você enfrenta a adversidade contra as intenções da fidelidade do servo de Deus. No entanto, tem um trecho da bênção que não aparece. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e também o Senhor sobre ti levante o seu rosto. É difícil articular de uma forma definitiva por que os estruturadores finais do saltério não colocaram salmos que tipificassem essa expectativa da bênção araônica. O Palmer Robertson ele afirma que pode ser que, pelo fato de a Shekinah, palavra que não existe na Bíblia, tá, gente? É simplesmente uma palavra para designar a manifestação da glória de Deus, uma palavra teológica. Pode ser que, pelo fato de a Shekinah nunca ter voltado ao templo restaurado de Israel, o salmista tenha concluído que essa bênção não poderia ser pronunciada de forma legítima. Como a presença de Yahvé não se manifestou no templo pós-exílico, como no caso do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, o sacerdote não podia pronunciar a bênção do rosto de Deus e do rosto de Deus resplandecendo sobre eles. Essa imagem, meus irmãos, é muito poderosa dentro da Escritura, do rosto de Deus resplandecendo sobre o povo. No Salmo 80, por exemplo, você tem essa expectativa da restauração final, no versículo 20,
de que o resplandecimento do rosto de Deus implicaria na restauração final do povo, isso no contexto do Messias. Mas essa bênção não é colocada. Essa bênção não aparece ali. De fato, a gente não tem o registro de que a glória de Deus se manifestou no segundo templo, o povo caiu e tal, como aconteceu lá no tabernáculo, no templo. Mas olha que curioso, Esdras 3, 10 a 13 relata os sacerdotes pronunciando a bênção. E a ênfase está na misericórdia, na récede divina, na restauração do relacionamento com Deus. Interessante notar que mesmo centenas de anos depois de Davi, o texto de Esdras registra que o culto, o templo, as coisas foram feitas segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Percebe como não dá para tirar Davi da equação? O povo está no exílio, e Esdras está registrando isso aqui, e Esdras é um possível candidato a ter sido a pessoa que editou o final do Saltério, e estão fazendo as coisas debaixo das instruções de Davi, que é reconhecido como rei. Esdras 3,12 diz que, porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. A Bíblia diz que não dá nem para saber por que estava confundido, não dava nem para entender quem estava feliz, quem estava triste, aquele grito, o que era choro, o que era alegria. Algumas razões eles podem ter chorado porque, puxa, finalmente a gente vai ter o templo. Agora a coisa está construída. No entanto, a ideia de os idosos sentiram isso, porque viram o primeiro templo, pode enfatizar um pouco da expectativa. A gente voltou, mas, puxa vida, olha o que a gente perdeu. No entanto, meus irmãos, a profecia do Senhor em Ageu 2, 3 e 9 é interessante. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Deus pergunta. Comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora. Deus diz que aquele templo era superior, esteticamente, digamos assim, e até mesmo na dimensão da glória de Deus ter descido. Mas Atos 2,9 diz, a glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse templo, e nesse lugar, estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o segundo templo que Ageu está profetizando já foi destruído. É aquele templo lá que só sobrou um muro. Você já foi lá, o pessoal fica lá no Muro das Lamentações. Hoje em dia é uma mesquita que tem em cima, no local em que era o templo. Então, o que Ageu está falando de algo que aconteceu hoje já. De uma paz que Deus estabeleceu numa glória que entrou nesse templo. A glória que entra no segundo templo e que não entra no primeiro templo é o Messias cujos pés não pisou o templo de Salomão, mas cujo descendente veio. Então, nessa sessão final do Saltério, novamente, o Messias é colocado no templo, a habitação de Deus. É interessante que no Novo Testamento, quando o Messias entra no templo, ele põe ordem na casa. Acabou essa bagunça de ficar vendendo as coisas aqui. Casa do meu pai é para ser chamada casa de oração. Não somente isso, Jesus diz que esse templo ali não ia ficar pedra sobre pedra. E na sua morte, na sua ressurreição, na sua morte, na verdade, o véu do templo se rasga. Aquele acesso absolutamente proibitivo aos elementos da aliança que necessitavam de mediadores humanos, todo sacerdócio levítico, do qual, se alguém colocasse o pé, morria, ficava leproso, tinha tudo aquilo que o Antigo Testamento coloca. É rasgado de cima a baixo. Preciso de um minuto, meus irmãos. Flávio Josefo registra que as cortinas do templo não poderiam ser rasgadas se você colocasse um touro para correr de cada lado, tamanha a sua espessura. Mas na sua morte, o Senhor Jesus rasga esse templo, rasga essa cortina. Ele põe ordem na casa, ele estabelece a paz. Na sua ressurreição, os inimigos, os povos são convidados à mesa, as expectativas do saltério são concretizadas e o seu povo passa a fazer parte da missão que culmina na consumação final. Semana que vem a gente continua nas 3 partes que faltam do livro 5 e entramos um pouquinho já no assunto dos Salmos como escritura cristã. Só deixar aqui o link
as coisas. Lembrando, tem um artigo novo lá. Ah, sim, pessoal, um comentário. Esse link aqui, eu queria pedir para vocês, os que quiserem, obviamente, até no final dessa próxima semana, é um formulário, sugestão de salmo. Queria, na última aula, lidar com alguns salmos sugeridos por vocês dentro de tudo que a gente tem aprendido aqui, aplicando esses conceitos. Então, se tem algum salmo que você gosta, que quer do seu coração, talvez você não vá querer trazer, você fala, vai que fala um monte de coisa, acaba com vou parar de gostar do salmo, brincadeira. Mas algum salmo que você tenha dúvida, alguma coisa assim, vai lá no formulário, comenta, vou olhar o que vocês colocarem. Se vocês não colocarem nada, eu vou ser criativo, vou trazer alguma coisa aqui. Mas, então, esse último link ali, eu estou pedindo para vocês isso, sugerirem salmos. Arquivos do curso, tem o que já tinha, e eu coloquei lá o artigo que eu escrevi lá para o mestrado sobre o Salmo 80, o Messias filho de Davi e o Messias filho de José. Vamos orar, pessoal, dispenso vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui, louvamos ao Senhor e diante do Senhor declaramos aleluia, que privilégio é fazer parte do teu povo, de tudo que o Senhor tem feito ao longo da história. De fato, ó Deus, como templos do Senhor, habitação do Senhor, é nossa alegria hoje desfrutar da paz, da bênção, da graça do Senhor, e pedimos que essa mensagem poderosa adentre a nossa vida e, como um rio, toque a vida de todas as pessoas que a gente tem tido a oportunidade de interagir. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.